Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Hoje nós estamos recebendo a Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, mais alguns amigos que estão chegando aí pela primeira vez, né? E todos aqueles que nos assistirão no nosso canal do YouTube no melhor momento do seu dia. Então, que o Papai do Céu nos abençoe, abençoe também o nosso amigo André Luiz, que trará o nosso estudo da noite, para falar de um tema, né, como a gente tem tratado no mês de novembro, sobre a morte. Olha o tema de hoje, gente. Morrer é para todos, desencarnar é para poucos. Vamos ver aí tudo que ele nos preparou, né, para o nosso aprendizado da noite, que todos estejamos atentos, podemos contribuir, participar, né? Então, Papai do Céu, mais uma vez, que o Papai do Céu nos abençoe, nos intua o nosso amigo, né? Nós vamos iniciar com uma canção, e em seguida a Patrícia Monerá fará a nossa prece. Tum 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 la 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 ya. Tum 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 la 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 ya. É preciso conhecer o amor, é preciso compreender, meu irmão. Só assim eu vou saber como bate o coração de Jesus, de Jesus. Toda vez que a tristeza chegar, se acaso eu não puder caminhar, a canção que vou ouvir é o som do coração de Jesus, de Jesus. Juntos essa prece cantar, nossas mãos a de Jesus encontrar, já podemos escutar como bate o coração de Jesus, de Jesus. Jesus. Tum tum tum. Senhor Jesus, amado Mestre, nós possamos nos harmonizar, que o estudo de hoje possa entrar nos nossos corações e sair em forma de ações.
Envolva o irmão André, que trará o estudo de hoje, que ele possa ser intuído. E fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada a todos. Boa noite àqueles que entraram, né, após os meus cumprimentos. E nós vamos dar início, então, ao nosso estudo com nosso amigo André Luiz. Boa noite a todos. Mais uma vez pedimos que Jesus nos abençoe, nos ampare e que esse momento seja realmente especial para todos nós, porque falar sobre esse tema é realmente para muitos um grande tabu, uma grande dificuldade. Então pedimos que realmente a espiritualidade nos abençoe e que possamos juntos conversar a respeito de um tema tão importante da nossa vida. A multidão era grande. E um jovem passava, empurrando e acotovelando todos aqueles, porque ele queria chegar até o Rabi. Era Gesiel, uma criança de 5 anos apenas. Gesiel era filho de pescador, e seu pai, certa tarde, saiu para pescar e nunca mais voltar. A noite o surpreendera com um mar revolto e ele naufragara. Sua mãe, sabendo na notícia, adoecera e já fazia 5 meses que estava acamado. Gesiel ficava muito preocupado, jovem ainda, uma criança de 5 anos, e pensava: já sou órfão de pai. O medo que ele tinha era de também ficar órfão de sua mãe. Era uma família muito boa e a vizinhança ajudava aquela família em dificuldade. As mulheres iam até a casa, arrumavam a casa e no final da tarde se reuniam na cozinha para fazer a alimentação daquela família, da sua mãe e de Gesiel. Gesiel sentava à beira da cozinha e ficava ali olhando a senhora, pensativo no que seria da sua vida se sua mãe morresse. Até que uma das senhoras, conversando, falou assim: vocês já ouviram falar do carpinteiro de Nazaré? E elas disseram que não. E ela começou a dizer: dizem que ele cura cegos, surdos, mudos, coxos, endemoniados, faz paralíticos voltar a andar. E aí Gesiel já ficou atento, escutando aquela conversa. E ela continuava: este homem, este carpinteiro, prega em todos os cantos, nas ruas, nas sinagogas, nos montes, nas praças, nas estradas, e por onde ele passa, arrasta a multidão. E sempre no final dos seus ensinamentos, ele cura, como de uma forma milagrosa. Gesiel então pensou: se esse homem era tão bom, se ele realmente fosse tão bom, ele com certeza curaria sua mãe. Correu no quarto para olhar a sua mãe. Chegando lá, viu ela deitada, muita febre, suava muito. E ele pensou: minha mãe não teria condições de ir até lá. Eu tenho apenas 5 anos. Não vou conseguir levar minha mãe. Já sei. Eu vou em busca desse carpinteiro. E se ele realmente é tão bom, com certeza, ele virá comigo para curar a minha mãezinha. E assim ele fez. Procurou saber por onde estava aquele rabi, pegou todas as informações. No dia seguinte, saiu de madrugada bem cedo, para que sua mãe não percebesse a sua ausência. Juntou alguns pedaços de pão, porque sabia que a estrada poderia ser longa caminhada. Juntou numa bolsa feita com pele de carneiro e saiu, ainda de madrugada. Mas notou que muitas outras famílias caminhavam também, todos em busca do mesmo objetivo. Ele se juntou a uma família com outras crianças e ninguém achou estranho uma criança
andando sozinho, porque imaginavam que a sua família estava um pouco mais atrás. E assim Gesiel foi caminhando, caminhando. As horas foram passando, o dia foi amanhecendo, até que ele percebeu que o local chegara, pois todos convergiam para o mesmo local. E percebeu que ao longe havia um homem sentado. E mesmo muito distante, conseguiam ouvir o que Jesus falava. Aquela família sentou-se ali mesmo e ficou escutando. Mas Gesiel tinha um propósito. Ele precisava falar com Jesus. Ele tinha que pedir a Jesus para ir com ele à sua casa para curar sua mãe. Então ele adentra aquela multidão, sai empurrando, cotovelando, até que ele consegue ficar cara a cara com Jesus. Tão perto que poderia tocá-lo. E fica ali, pasmo, embevecido, porque mesmo como uma criança de 5 anos apenas, ele pôde entender que aquele era um homem diferente. Diferente de todos os homens que ele já havia conhecido em sua vida. A sua palavra contagiava. O seu olhar hipnotizava. Todos em silêncio, ouvindo Jesus. E ele tomou a decisão. Precisava tocar em Jesus. Precisava falar com ele. Quando ele levantou-se, outras crianças vieram trazidas pelos pais. E naquela mesma hora os apóstolos impediram que as crianças chegassem até Jesus e foram afastando. E aí vem o ensinamento que nós já conhecemos, quando Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não a impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não for como uma criança. Então os apóstolos soltam as crianças, e até mesmo Gesiel, que também estava seguro pelo braço. Gesiel corre então para Jesus e abraça. Nunca mais na vida ele esqueceria aquele momento. O medo, a aflição, a angústia dissiparam naquele momento. Uma energia de alegria imensa entrou por dentro do seu ser. Ele não falara nada. Ele olha então, levanta a fronte e olha para Jesus. E os seus olhos encontram com o de Jesus. E ele escuta no seu coração: sua mãezinha já está curada. Ele fica feliz, alegre. Jesus continua abençoando as outras crianças. Levanta, vai curar aqueles que também estavam ali. Gesiel, feliz da vida, resolve voltar para casa o quanto antes para contar a novidade para sua mãe. Volta aquelas horas todas de caminhar. Chegando perto da sua aldeia, aproximando-se da sua casa, vê um movimento singular. Uma senhora que via Gesiel chegando à distância, corre até ele. Diz: Gesiel, Gesiel, sua mãe, como que por milagre, ficou curada. E Gesiel, mesmo tendo 5 anos de idade, mas já com uma maturidade espiritual, disse: eu sei. Foi Jesus de Nazaré que curou minha mãe. E ele entra, abraça a mãe, choram os dois, emocionados. E conta tudo o que tinha acontecido na véspera. Todos acreditaram, porque não tinham como Gesiel saber que sua mãe já estava curada. Ele não estava presente. Ele não estava ali na hora. E as pessoas começaram a vir de todos os cantos. E Gesiel começou a falar do que havia acontecido com ele perante Jesus. E repetir os ensinamentos do Mestre. Até que dias se passaram. E eles receberam notícia que Jesus havia sido preso, julgado, condenado e morto.
Gesiel e sua mãe choraram muito, porque eles tinham a esperança de ir ter com Jesus para que pudessem agradecer pela saúde de sua mãe. Ficaram muito tristes. Os dias se passaram e, mais uma vez, chegou a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Foi uma grande festa naquela pequena cidade. Todos estavam alegres, felizes. Jesus voltara para confirmar os seus ensinamentos. Gesiel estava feliz da vida. Se tornou um cristão fervoroso. Pregador, o tempo passou. Ele cresceu. Em todos os cantos pregava o evangelho, se adentrou, se aprofundou nos ensinamentos de Jesus. E seu sonho era pregar em Roma. E ele foi a Roma, na cidade dos Césares. Chegando lá, ficou encantado com a cidade. E no momento de sua pregação na cidade, ele foi preso, junto com tantos outros cristãos. Foi jogado num calabouço. E ali passou por momentos muito ruins, até que a porta de ferro se abriu. E todos foram conduzidos a uma grande arena. Entraram cantando. Quando chegou na arena e escutou aquele vozerio, uma multidão gritava: morte aos cristãos, cristãos às feras. E ele percebe quando do lado oposto da arena abrem-se outras grandes portas e feras são soltas. E ele ali eleva o pensamento a Deus. E a alegria de Gesiel era tanta, porque poderia dar o seu testemunho, de dar a sua vida àquele que deu a sua vida, a vida de sua mãe. E ele não percebe quando uma fera pula até ele e começa a rasgar o seu corpo. Ele cai e ainda escuta a turba lá longe gritando: cristãos às feras, cristãos às feras, morte aos cristãos. E isso vai diminuindo, até que um outro som começa a surgir. Um hino de vozes angelicais. Ele começa a ouvir. E ele se olha e se vê perfeito, se vê vivo. E ao longe, um ponto luminoso. E ele reconhece. Era Jesus, que vinha receber os mártires, os cristãos. E Jesus abre o braço para todos e diz: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Morrer é para todos e desencarnar é para poucos. Com certeza absoluta, nenhum de nós gostaríamos de ter uma morte como a de Gesiel. Uma morte brusca, violenta, abrupta. Mas também, com a mesma certeza, todos nós gostaríamos de ter um desencarne, um desenlace como o de Gesiel. De ter o merecimento de ser recebido por um coro de vozes angelicais. E ainda recebido pelo Mestre, pelo nosso Cristo Jesus. Gesiel cumpriu a sua tarefa. Ele foi um completista, e esse nome foi justamente a resposta quando André Luiz perguntou para Alexandre o que seria quando ele conversava com o espírito que estava prestes a reencarnar e estava inseguro. E Alexandre disse: não volte antes dos 80 anos. Volte como um completista. Aquele que, quando passou pela Terra, cumpriu totalmente o seu plano reencarnatório, com a consciência tranquila
de poder olhar para trás e dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Como disse Paulo de Tarso, de você saber que não deixou nada pendente, de você saber que não deixou nada em desequilíbrio. Poucas pessoas tiveram esse merecimento de ter esse desencarne recebido e amparado por Jesus. Ao longo do cristianismo, sabemos de algumas pessoas: Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Joana de Ângeles. Alguns confrades nos diz também que o próprio Chico, além de seus amigos espirituais, mas que também Jesus teria vindo receber. O fato é que a morte é ainda um grande tabu para a grande maioria dos nossos irmãos, por conta ainda do não esclarecimento desse momento. A maior religião do mundo, hoje em adeptos, é o cristianismo. E dentro desse ramo temos os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos protestantes, que nos diz que se você morre com Jesus, você tem o paraíso. E se você morre não estando com Jesus, com o Mestre, você não terá adesão a esse mesmo paraíso, não conseguirá entrar, ter direito a esse paraíso. E aí no século XIX, vem nosso querido Kardec, nos trazendo esclarecimentos da vida após a morte, nos dizendo que a imortalidade, que a vida continua, nos dizendo da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação, e o que é melhor para nós, meus irmãos, dito pelos próprios espíritos que estão fora do corpo, trazido por eles as sensações e as emoções. E ele nos diz que a morte, ela é um fenômeno puramente natural e biológico. Tudo nasce, cresce, envelhece e morre. Então, morreremos um dia, de diversas formas. Falência múltipla dos órgãos, por uma doença, quantos irmãos não morreram com essa pandemia? Por um assassinato, por um suicídio. O certo é que a morte é para todos nós encarnados, vivos encarnados. Mas a partir do momento em que morremos, iniciamos um novo processo. Alguns, por merecimento, e às vezes por doença, inicia esse processo de desencarnar, mesmo antes de morrer. Mas quando morremos, o corpo fica e inicia-se esse processo de você começar a se desprender daquele envoltório que foi um instrumento, que foi a sua personalidade como indivíduo, que você usou na presente encarnação. É preciso deixar. E assim você começa a se desprender. Só que não é tão fácil. A espiritualidade nos diz que isso demora horas, demora dias, meses, e em alguns casos, até anos. Só que interessante, meus irmãos, nós morremos e desligamos-nos do corpo. Morremos e nos desligamos do corpo. Mas e as sensações que continuamos sentindo? Vemos na prática, até mesmo nos nossos trabalhos de espiritualidade, de mediunidade, espíritos já desencarnados há muito tempo, mas que ainda traz a sensação de queimadura, que ainda traz a sensação de dormência, de torpores, sensação de dor. O desencarne,
assim como aconteceu de Gesiel, porque literalmente ele cumpriu todas as etapas, fazendo o bem, sendo benevolente, sendo indulgente, perdoando, e tantas outras virtudes em prol do outro. Esse é um desencarne feliz. Ele literalmente saiu da carne sem deixar contas pendentes aqui no plano físico. Porque, dando como exemplo, os nossos irmãos em desequilíbrio pelo vício, pelo sexo, pelo álcool, ou qualquer desequilíbrio, não é porque você morreu, não é porque você se desligou do corpo totalmente, porque nós vimos que o perispírito ele é ligado molécula a molécula, isso inclusive a nossa irmã Teresa nos disse, e a própria Anete Guimarães diz que são bilhões, outros disseram já trilhões. Então esse desacoplamento, ele não é tão simples, ele não é tão fácil. Mas quando ocorre esses vícios, esses desregramentos que você tinha quando viu, se acaba com esse rompimento? Ou você continua sendo um viciado? Nós sabemos que aquele que tem o dom da vidência e às vezes entra em locais pesados, consegue ver, temos filmes ilustrando, temos vídeos pequenos, esquetes ilustrando, que conseguem ver espírito ali ligado ao encarnado por conta do teor alcoólico, acoplado a ele para ainda sentir o prazer. Ora, ele morreu, ele desencarnou. Na realidade, meus irmãos, ele morreu e ele se separou do corpo, mas ele ainda não desencarnou, ele ainda não conseguiu se livrar das sensações e emoções do seu último caminhar, da sua última personalidade. Ele já está livre do corpo, porém ainda preso no seu campo mental, às atividades desequilibradas que quando ele aqui esteve. Antes da gente dar continuidade, eu vi que a Carminha levantou a mão. Pode falar, Carminha, para a gente prosseguir. Como você falou das pessoas que possuem vício, eu lembrei de uma coisa que eu queria fazer uma analogia. Eu convivi por muitos anos com uma pessoa alcoólatra. E um dia essa pessoa me disse assim, que parar de beber não é nem tão difícil, mas que existe uma diferença muito grande entre fechar a garrafa e ficar sóbrio. Hoje já lá se vão mais de 20 anos que essa pessoa fechou a garrafa, parou de beber. Mas a sobriedade, a conquista da sobriedade, ela vem lentamente. Até você se desligar daquela compulsão, né? daquela... É que você se entregou, né? Daquele vício que você se entregou. A diferença dos cristãos antigos, dos cristãos novos, é que eles vieram com a missão de dar testemunho da fé, de dar testemunho do que é se entregar de verdade quando você acredita, quando você confia, entendeu? Quando você viveu aquela atmosfera do mestre. Então, Maria, segundo, acho que é na Boa Nova mesmo que diz lá no último capítulo, o irmão X fala que aqueles irmãos, eles eram arrebatados dos corpos que eram devorados pelas feras, e eles não sentiam dor, porque eles cumpriram a tarefa, né, pela qual eles vieram. Então, é isso que você falou, eles são completistas, porque foi para isso que eles vieram, para dizer que viver por um ideal que a gente acredita, que vale a pena morrer por ele. Por isso eles eram completistas. Agora, quando a gente se entrega aos prazeres da carne, a gente vai levar, como o alcoólatra leva anos e anos e anos para adquirir a sobriedade, a gente vai levar esse tempo também, né? Cheio ainda de fluido vital, porque a gente veio para viver 80 anos, mas destruiu nossa vida com 50, e vamos ficar sofrendo esses efeitos.
porque não completamos a nossa tarefa. Obrigada. Verdade, verdade. Se quando encarnados, né, o alcoólatra tem essa consciência que leva tempo, imagine quando a gente está fora do corpo. Não menos diferente do que é quando encarnado. Berlim, para que possamos continuar. Vocês me ouvem? Estão ouvindo? Sim. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo 7, falam sobre os espíritos endurecidos. E fala da rainha de Old. E na entrevista, já após morte dela, né, o experimentador pergunta: lamentais não ter sido sepultada no vosso país e de tê-lo sido entre os cristãos? E ela, rainha, quando na terra, diz: sim, a terra indiana me pesaria menos sobre o corpo. E o que pensais da cerimônia fúnebre prestada aos vossos restos mortais? Foi bem pouca coisa, eu era rainha, e nem todos se ajoelharam diante de mim. Deixai-me, estão me obrigando a falar. Não quero que saibam quem eu sou agora. Fui rainha, sei bem o que é. Então, vejam, assim como a Carminha disse, né, que o companheiro tinha o vício do alcoolismo, essa nossa irmã, o vício do poder. Embora ela tenha deixado, né, o corpo físico, morreu, mas trazia todas essas sensações, porque a gente não muda como num passe de mágica, né? Então a rainha de Oudes, mesmo depois de desencarnada, continuava se sentindo como tal. E não foi só aquele momento que ela viu toda uma realidade que houve uma mudança, porque ela precisaria não somente ver, mas experimentar e se submeter à nova realidade, porque a mudança só vem quando a gente se submete ao processo. Muito obrigado. Obrigado, Carminha, Berlim. Jaqueline, compartilha para nós, por favor. Então, esse é o nosso tema, que já estamos falando. Pode passar, Jaqueline, para o próximo slide. O livro Céu e Inferno, ele, assim como o Berlim trouxe agora um apontamento, ele tem várias situações que são muito interessantes. E tem o passamento, que é justamente o momento, né, do desencarne ali. Então, eu peguei um trecho que é importantíssimo para nós. O fluido perispiritual só, pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Olha que interessante, meus irmãos. A separação só é completa quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A gente viu, nós aprendemos que o processo reencarnatório ele demora aproximadamente 7 anos, ou seja, nascemos e ainda estamos reencarnando. E isso ali, no Missionários da Luz, ele é muito claro. Quando André Luiz pergunta, logo depois do nascimento, na parte de reencarnação, essa que nós já conhecemos de Segismundo, e diz assim, André Luiz pergunta, e Alexandre responde a ele dizendo: Herculano permanecerá com ele até os 7 anos de idade, onde se completará a reencarnação. E diz mais ainda, o feto, ele precisa do plasma sanguíneo da mãe para a confecção das moléculas, das células. E depois que nasce, esse espírito que o acompanha dá suporte para a confecção do seu sangue, que o indivíduo, na nova personalidade, só terá autonomia de prover o seu próprio sangue a partir dos 7 anos de idade. Olha que interessante. Quando esse espírito que o acompanha se afasta e o acompanha mais de longe. Então, é muito interessante isso, não é verdade? E se para reencarnar tem todo esse processo do espírito, por que o desencarnar tem que ser tão simples? No livro Renúncia, lá no início, né, nós já falamos isso em determinada ocasião,
mas quando Alcione vai até o umbral para poder se despedir de Pólux, que era o seu amado, que já havia negligenciado várias outras encarnações, e ele pede a ela que o acompanhe, que se ela tivesse viva com ele, presente na carne, com certeza ele não cairia novamente. E ela, mesmo não tendo a necessidade de reencarnar, pede ao seu superior e ele permite. Mas a situação é que, no momento em que ela está ali, ele pede, ele faz um pedido assim, posso lhe pedir alguma coisa? E Alcione capta o pensamento dele, mas para não parecer superior, diz, o que eu não faria por você? E ele pede um beijo. E no momento, ela diz assim, vamos elevar o nosso beijo a Jesus. E no momento que ela beija ele, ele começa a ouvir vozes. E começa a entrar num torpor violento, uma sensação, né, como que estivesse entrando num pré-coma, um sacudimento, e ele não entende, começa como que a desfalecer, e ele diz, essa sensação é como que a morte no corpo físico. E aí Emmanuel vem trazendo para nós, dizendo que o reencarnar e o desencarnar está ligado diretamente à sua evolução espiritual. Olha que interessante, que até para nascer tranquilamente, para reencarnarmos, precisamos ter um estado evolutivo tranquilo e já com uma certa bagagem, para que ele não seja tormentoso. Então, a própria Anete Guimarães, ela separa esse período dos 7 anos, do 0 aos 6 meses, né, quando a criança tem um conhecimento do eu, dos 6 meses aos 4 anos, quando o cérebro já está formado, não tem mais a formação dos neurônios, e do 4 aos 7 anos. Ou seja, é a formação das células para o acoplamento desse espírito que retorna com um novo corpo. Então, o desencarnar, ele não é tão simples. E é interessante também que nada é surpresa. No livro Consolador, na questão 146, é perguntado, é fatal o instante da morte? E Emmanuel responde, com exceção do suicídio, todas as desencarnações são determinadas previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem da Terra. Então, ou seja, mesmo uma morte abrupta, ela é planejada. Por isso ele diz, com exceção do suicídio, todas as outras desencarnações são determinadas previamente. E se elas são previamente, mesmo assim há essa dificuldade no desencarne. Continuando, a sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Ora, aqui nós temos duas questões interessantes. A sensação da dor da alma por ocasião da morte está na razão direta na soma dos pontos de contato. Nós entendemos e sabemos que, enquanto o espírito ainda está preso ao corpo, ele poderá, ou não, sentir a dor que o corpo está passando. Prova disso é que o próprio Emmanuel aconselha as situações de cremação ser resguardado numa câmara fria por um período de 72 horas, que é para que ocorra o desligamento, para que o corpo não venha sentir a sensação do corpo, da queimadura, da queimação. Só que, né, por que ainda essas sensações continuam, mesmo depois desse desligamento? E aí a gente vai na revista de 1858, no mês de dezembro, quando Kardec, fazendo uma reunião de evocação, justamente a gente estava no início da codificação, ele precisava colher dados, e ali se apresenta um espírito, mesmo sem ter sido evocado. E Kardec reconhece, era amigo de todos ali, e estava um período de muito inverno, e o espírito pede a Kardec para que pudesse ir visitá-lo durante 3 dias, as próximas 3 noites, porque ele sentia muito frio. E a Kardec não entendeu e resolveu levar esse questionamento
ao espírito de São Luís. E olha o que o espírito de São Luís respondeu. A pergunta foi a seguinte: consentireis em dizer-nos como esse espírito de avarento, olha só, espírito de avarento, porque ele era conhecido de Kardec, era um homem de posse, e por sua avareza, ele negligenciou, não só para ele, mas para os seus, né? Privando do mínimo, deixando eles no mínimo de conforto. Sentiam dificuldades, frio, às vezes até falta de alimentação, ou seja, ele era avarento. Ele era desequilibrado nessa condição. Então, continuando. Consentireis em dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para se aquecer? E aí o espírito de São Luís diz assim: podes representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Olha que legal. Pode representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. É o que o Berlim acabou de falar. E aí Kardec faz outra pergunta. Concebemos os sofrimentos morais, ou seja, entendemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas calor e frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? E aí o espírito responde: tua alma sente frio? Olha que interessante. Pergunta Kardec: tua alma sente frio? E o espírito mesmo responde: não. Mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Ou seja, tem consciência. E aí ele diz assim: disso parece resultar que o espírito do avarento não sentia um frio real, mas a lembrança da sensação do frio. O corpo é instrumento da dor. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem frio nem calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. Então, olha que interessante, meus irmãos. A gente consegue morrer porque é uma ação natural, a gente consegue se desligar do corpo porque a partir do momento que as células e moléculas morrem, você automaticamente, mais cedo ou mais tarde, é lógico, você também vai desacoplar, vai sair, vai desencaixar, né, do corpo. Porém, a sua conduta, a sua moral de quando você vivia, vai dizer diretamente de como você vai continuar vivo do outro lado da vida. Então, se aqui você levava uma vida desregrada, se aqui você cometeu algum ato e você não resolveu essas questões, você vai passar para o outro lado da vida sofrendo justamente por conta desse seu desequilíbrio. Olha que interessante, não é verdade, meus irmãos? Então, o desencarnar, ele não é tão simples. E não é porque você se desligou do corpo que você ainda desencarnou. Porque o desencarnar é não deixar nada pendente na carne. É justamente deixar os problemas de quando você estava presente na carne para trás, como foi o Gesiel. E não é o que acontece conosco. Primeiro porque somos espíritos atrasados, mas já estamos buscando a evolução. Estamos caminhando. Jaqueline, coloca para nós o vídeo, por favor. A psicografia de Chico Xavier. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo apresentaremos uma carta psicografada por Chico Xavier para uma mãe enlutada. Esta mãe chamava-se Neide de Barros Menezes, que perdeu o filho chamado Ivinho, que tinha 18 anos, era bom rapaz e não tinha vícios. Cursava engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. No dia 26 de novembro de 1978, às 6 horas da manhã,
ele dirigiu-se à Lagoa da Pampulha de automóvel em companhia de 2 amigos, os irmãos Bernardo e Aguinaldo, para praticarem remo. Mas eis que um motorista de ônibus avançou o sinal. Dos 2 amigos que estavam no carro, Aguinaldo sobreviveu. Bernardo veio a falecer ainda no local do acidente. Jaivinho foi levado para o hospital e faleceu 48 horas depois na UTI. Foram cerca de 5 cartas psicografadas pelas mãos do médium Chico Xavier, mas a primeira delas foi psicografada na madrugada do dia 15 de maio de 1982. Mas aqui nesse vídeo apresentaremos somente trechos interessantes da segunda carta, que nos serve de estudo para entendermos a dificuldade de um desencarnado se adaptar, tendo que deixar de lado, de uma hora para outra, hábitos, sonhos e aspirações que tinha na Terra enquanto encarnado. A carta diz o seguinte: querida mãezinha Neide, estou a uni-la com o papai Adalberto em meus votos a Deus por nossa felicidade. Mãe, sei que você anda desejosa de notícias pormenorizadas, mas estou tendo dificuldades para isso. Não é preciso ser mágico para adivinhar quantas mães se acham aqui à procura dos filhos, o que me leva a ir escrevendo, pouco a pouco, as impressões que aspiro a fornecer. Mamãe, é fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela própria que muita gente chega por aqui a não admitir haja deixado a roupa física para envergar outros trajes. É uma graça e uma lástima. O Bernardo e eu continuamos juntos. Saímos para remar e prosseguimos remando, de outro modo. Fomos acolhidos pela vovó Maria Celeste, que nada tem de avó. É uma jovem de grande beleza, com grande maturidade espiritual, situação muito rara naqueles que mostram o rosto bonito. Quando acordei por aqui, recolhendo o amparo que ela me proporcionou com o meu avô Barros, o nosso encontro foi um tanto inamistoso. Ambos se esforçavam por enquadrar-me no conhecimento da morte, e tanto eu quanto o Bernardo reagíamos contra. A vovó Celeste, que não pôde deixar de rir francamente quando lhe declarei que estava mais vivo do que nunca e que exigia meu barco e minha rede de volta, a fim de regressarmos para sua companhia e para a companhia de meu pai Adalberto, do Júnior, da Maria Ângela, porque eu não encomendara morte nenhuma e que eu queria mesmo, além do retorno à família, era me casar e ser feliz. Mamãe, ore por nós. Dizem que quem pratica a aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Preciso dessa ginástica. Não estou infeliz, mas ainda um tanto inconformado com aquele negócio de acidente. E mais de 40 horas com os médicos a me fazerem a cabeça, como se eu estivesse entregue a uma turma de santos crentes. Foi um problema. Não estou de cabeça nova, mas estou em outro corpo. Veja lá se isso é compreensível. Estou bem e não hesito em comunicar-lhe que estou bem, mas no íntimo estou ainda um tanto bem mal, porque não me desvencilhei dos meus pensamentos possessivos em torno de tudo o que considerava de minha propriedade. De qualquer modo, não se impressione. Já sei que isso é comum por aqui. A morte do corpo, para a maioria dos que estão desencarnados, não se faz de modo violento, quanto à incorporação dela aos nossos conhecimentos usuais.
A mudança, para quem não curtiu cama ou velhice, enfeitada de enxaquecas, há de ser lenta, e ainda estou nessa. Perdoe-me haver escrito tanto sobre isso, mas estou diante do seu carinho, e nós, ambos em família, sempre tivemos assuntos tristes para fazer alegria e casos felizes para chorarmos. Que Deus me transforme para ser como devo ser. Volta para mim, Jaqueline. Interessante nessa mensagem, tem algumas falas importantes, mas eu selecionei 2 frases. Dizem que quem pratica a aceitação adquire uma fortaleza invejável para superar todos os problemas. Quem pratica aceitação de quê, meus irmãos? Aceitação da morte, aceitação de que um dia iremos passar por esse momento. E a partir do momento em que nós começamos a ter esse entendimento, evita e consegue superar todos os problemas. Olha que interessante. Outra fala que ele também diz: estou bem, mas estou ainda um tanto bem mal, porque ainda não me desvencilhei dos meus pensamentos possessivos em torno de tudo que considerava de minha propriedade. Ora, meus irmãos, o sair da carne é literalmente deixar para trás tudo que pertencia ao mundo físico. A partir do momento em que você está apegado a tudo aquilo que se considera de sua propriedade, mesmo estando fora do corpo, você continua preso mentalmente à sua última encarnação. Então, ainda não foi totalmente desencarnado. Porque é lícito você ir para uma academia, malhar, para ter uma vida saudável, para ter saúde, para estar com todas as suas taxas equilibradas. Mas a partir do momento em que você usa isso para ter um corpo perfeito, para inflar, para envaidecer, para ter orgulho, a sua soberba vai lá em cima. É lícito você fazer uma cirurgia plástica e não estou aqui condenando quem assim o faz. Só estamos dizendo que tem pessoas que às vezes se deixam se perder por conta de situações aqui na Terra. O meu carro, a minha casa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe. E esquece que tudo isso são pessoas e situações que expressam a vontade de Deus a nosso respeito, mas que ficarão aqui. Então, quando você, conforme diz aqui, os pensamentos possessivos em torno de tudo que considerava de minha propriedade. Quando você faz uma cirurgia plástica para poder consertar alguma coisa, de repente um acidente, até mesmo um câncer de mama, alguma coisa, mas a partir do momento em que você altera todo o seu corpo somático, o seu corpo físico, para se envaidecer, para olhar de cima aqueles que não têm a mesma beleza, esquecendo que tanto a beleza quanto a riqueza não são provas muito difíceis para um espírito que ainda não tem uma bagagem espiritual para passar por esse momento na sua tal encarnação. Então, enquanto ainda tivermos preso, achando que somos possuidores de todas esses utensílios e instrumentos que foram colocados por Deus para que nós possamos nos ajudar, ajudando os outros, a gente vai ficar preso. Carminha. É que eu acho, André, que é um pouco mais complicado, porque intelectualmente, a gente, estudando doutrina espírita, a gente sabe de tudo isso. A gente sabe da impermanência da vida. A gente sabe que a morte vai chegar para todos e que cada um tem o seu momento, uns mais cedo, outros mais tarde. Isso tudo a nível, sabe, intelectual é tranquilo. Agora, no emocional é mais difícil. Eu estava pensando sobre o frio que o espírito sentia. Aí eu fiquei pensando assim,
Solidão, para mim, pode mascarar, frio pode mascarar a solidão. Assim como remorso pode mascarar o fogo do inferno. Eu estou no inferno. E isso só comprova para a gente que não existem lugares circunscritos, que tudo está aqui dentro da gente. Tudo está só aqui. Por isso que quando a gente conseguir trazer para aqui, aí fica tranquilo. Mas o difícil é isso. Você está entendendo? A história lá que eu falei do ébrio, que a sobriedade só vem aos poucos. Quer dizer, trazer do intelecto para a emoção não é rápido. Eu lembro quando a Lady Di desencarnou e Madre Teresa foi próximo, que foi relatado que a Madre Teresa levou algumas horas só de perturbação e a Lady Di meses. E que, inclusive, foi a Madre Teresa quem auxiliou a Lady Di, né, a buscá-la, né, a levá-la, porque ela tinha mérito também. Mas a perturbação é isso. Eu entendo que a perturbação é isso. Você aceita aqui, mas no emocional, deixar tudo para trás, sabe? Eu nem penso em bens materiais, não, eu penso em afetos, sabe? É muito difícil entender, assim, intelectualmente eu sei. Meus filhos, primeiro, são filhos de Deus, isso é óbvio, é lógico. Deus que cuida deles hoje vai continuar cuidando das minhas netas também. Mas pensar em deixá-los no emocional ainda é difícil. Está entendendo? Eu consigo entender isso muito bem. Mas realizar, né? Aí que complica. E é a mais pura verdade, Carminha. Eu penso da mesma forma, né? Aqui nós estamos conversando, né, em cima do ensinamento que a doutrina nos traz. Mas não é fácil. Não é fácil até mesmo porque somos espíritos ainda caminhando para a nossa melhoria. Mas isso ainda está distante. Não somos como o espírito de Gesiel, que com certeza trazia uma bagagem espiritual já muito grande. Na realidade, eu costumo dizer, já é quase que um bordão, um cego, ele pode cair no buraco. Mas nós que temos entendimento, né, e estamos vendo o buraco, sabemos que o buraco é fundo, sabemos que nós vamos cair, vamos nos machucar, sabemos que com a nossa queda teremos situações depois que nos prejudicarão, mas mesmo assim a gente caminha em direção ao buraco. Então, não é fácil. Realmente não é fácil. O desprendimento, né, e a colocação de todo esse ensinamento no nosso dia a dia, ele realmente não é nada fácil. Trouxe também para nós, né, uma página do livro... Só uma coisinha mais. Por isso é que a doutrina informa que o número de completistas é muito pequeno. Exato. Né? E que bom que é pelo esforço, né, que é reconhecido não só o verdadeiro espírita, mas todo cristão, todo religioso, em superar suas más inclinações e pela nossa transformação moral. Não é verdade? No livro Roteiro de Emmanuel, tem uma página que eu minimizei ela para trazer para nós, que chama-se Além da Morte. É uma página muito interessante, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Porque, conforme eu falei, né, Emmanuel já nos disse, né, que o desencarnar está ligado diretamente à sua evolução. Então, as pessoas costumam, né, era tão bom, era tão isso, tão aquilo. Por isso que ele diz, não é domicílio de milagre. Não há mudança, nada muda. Você é e vai continuar sendo. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Olha que interessante. E Emmanuel acrescenta, após o desencarne, o perispírito será lançado compulsoriamente ao local que lhe é devido, por conta do seu peso molecular perispiritual. Olha, meus irmãos,
Após o desencarne, o perispírito será lançado compulsoriamente ao local que lhe é devido, por conta do seu peso molecular perispiritual. Então, vibramos em determinada região, é para lá que habitaremos. Por isso, o esforço de se conhecer, o autoconhecimento, para se conhecendo a alta reforma, que não é fácil, como a Carminha já nos disse, e que cada vez mais diminui o número de completistas após a existência física. E aí ele continua aqui. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Olha só. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do seu pensamento, que lhe é próprio. Aquilo que Jesus nos ensinou. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe cariciou a existência. A residência da alma permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. A nossa alma estará aonde estiver a maneira como pensamos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Demoramos-nos onde supomos os centros de nossos interesses. Facilmente explicável aí, assim, a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. Ou seja, por isso essas sensações além da morte, por isso essas dores além da morte. Por isso que Emmanuel diz, facilmente explicável essas sensações, porque nos demoramos onde supomos o centro de nossos interesses. É onde verdadeiramente a gente quer estar. A escravidão ou a liberdade residem no imo de nosso próprio ser. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos, continua ligado, mesmo estando desprendido do corpo. O cérebro desvairado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu. Olha que interessante. O cérebro desvairado, com as indagações descabidas. O que é o cérebro? Se não é o veículo de manifestação da mente, que somos nós. Ou seja, nós pensamos, logo nós jogamos aquilo, nós emitimos, e toda uma gama de espírito, e eu costumo dizer também que quando pensamos, é como se abrisse um livro, ninguém ao nosso redor nos vê, porém toda aquela equipe de espíritos, porque na grande maioria são eles que nos dirigem, está vendo o que nós estamos pensando, de imediato ao poço de obscuridade em que você submergiu. Então, o desencarne, para alguns espíritos, é muito sacrificial. E aí ele termina. A alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Ora, meus irmãos, nós sabemos que vivemos num mundo ainda de sofrimento e dor, que somos espíritos de terceira classe, e por isso não temos momentos de felicidade perene. Existe, é quase que um sobe e desce, esses pequenos momentos de felicidade. Isso por quê? Porque a felicidade que buscamos está em satisfazer a nós mesmos. Quando que a felicidade maior, para a gente ser feliz, precisamos fazer os outros felizes. E é por isso que Emmanuel diz aqui, amparando o próximo, descobrindo na felicidade dos outros a sua própria felicidade. E é por isso que estamos também regenerando, porque dia virá que o movimento de entender que a sua felicidade se encontra na alegria e no progresso, na felicidade do outro, porque o outro também pensando da mesma forma, você será feliz. E aí sim teremos um despertar melhor na espiritualidade.
a necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas é imposição inadiável. Olha que legal. Pode compartilhar para nós, Jaqueline, por favor. Vamos dar. Compartilha para nós. Vamos dar uma acelerada. Já passamos pelo vídeo. Pode passar. E aqui, um outro trecho do livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Allan Kardec diz, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma aparentar no conhecimento de si mesmo, que se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Allan Kardec. Emmanuel nos diz, não te esqueças assim de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas na grande noite. E acende desde agora a luz do bem constante na rota de teus dias, para que a sombra imensa te não furte o olhar, a visão das estrelas. Use o combustível do amor para que menor seja a perturbação e assim mais rápido se dê o despertamento e mais breve a recuperação do equilíbrio além fronteiras. Emmanuel. E aí Emmanuel também diz uma coisa interessante, meus irmãos. Vejamos. Os prejuízos e sofrimentos com que deparam os que vivem alheios a qualquer esforço pessoal, olha, aqueles que passam pela terra e nem sabem que estão vivos. Os prejuízos e sofrimentos com que deparam os que vivem alheios a qualquer esforço pessoal podem ir de simples depressões motivadas por complexos culposos até os terríveis processos de tortura imposto pela mente. Imposto pela mente, é o que a gente está falando. Que se liberou do corpo físico, mas não se liberou das peias do remorso profundo. Olha só, meus irmãos, aqui que nós estamos falando. Né? Os processos de tortura impostos pela mente. Porque, meus irmãos, quando morrermos, nós não vamos precisar de juiz. Nós mesmos seremos os nossos juízes, que seremos condenados à pena no tempo necessário para que a gente aprenda a lição com a nossa irmã dor. Porque é ela que nos vai ensinar. Nós poderemos demorar mais o aprendizado, mas poderemos também aprender em pouco tempo. Da mente que se liberou do corpo físico, mas não se liberou das peias do remorso profundo. Logo, morremos, nos livramos do corpo, mas ainda estamos em processo de desencarnação. Dado que as impressões da vida corporal transferem-se integralmente para o ponto da consciência desencarnada. As impressões da vida transferem para a consciência desencarnada. Muito interessante, né, meus irmãos? Pode passar, Jaqueline. E agora, eu trouxe duas perguntas. Uma, a Carminha até falou alguma coisa agora, né, no espírito do livro Consolador, porque conversamos um pouco, quando a Teresa trouxe o estudo, o Berlim acho que também disse algo, mas é possível que os espiritistas venham sofrer perturbações depois da morte? E Emmanuel responde, a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que vivem na terra tão somente para o cultivo da prática do bem. Que o espiritista, que nós espíritas cristãos, não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Nós, meus irmãos, temos o entendimento e o esclarecimento. O mínimo é nos esforçarmos, e isso eu digo para mim. O mínimo é nos esforçarmos para tentar entender isso, colocando em prática na nossa vida. O receio da morte revela falta de evolução espiritual. Olha que legal. E aí entra o que a Carminha falou. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No
No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Ou seja, a grande maioria de nós temos medo não da morte, mas o que nós vamos deixar, o afeto, o carinho, os nossos filhos, netos. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. E como é que fazemos essa preparação? A nossa conduta, o nosso esforço de ser melhor, entendendo que a vida é um ato, como diz André Luiz, e que passa muito rápido, entendendo que a verdadeira vida é depois dessa, e sabendo que tudo que fazemos aqui é apenas a semeadura, mas que a colheita será obrigatória. Pode passar, Jaqueline, por favor. E esse, terminando já o nosso estudo, é um vídeo que veremos agora. Muito interessante. A Terra é um grande casulo, cheio de lagartas em metamorfose. Eu sou uma delas. Nós somos uma delas. E Emmanuel ainda nos diz, colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto, a lagarta, nem desconfia que transporta consigo os germes da própria asa.
Pode passar, Jaqueline. E agora, terminando, o que mais surpreende é o homem, pois pede saúde para juntar dinheiro. Depois pede dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. E nós, meus irmãos, que possamos também viver com a consciência de que um dia prestaremos conta, que a nossa vida possa ter sentido, para que a gente possa ter um desprendimento, um desencarnar, né? Um desencarne harmonioso, tranquilo, de acordo com aquilo que plantamos, de acordo com aquilo que vivenciamos ao longo da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado e que possamos fazer um esforço para realmente amanhã ser um novo dia. Eu pedi para que colocasse essa música essencial, que é do nosso tempo de mocidade, para a gente encerrar, mas por conta também de uma fala. O essencial da vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. E quando a gente busca e entende, como diz Chico, que a vida é um livro e que cada dia é uma página, e a gente fazendo de cada dia um dia feliz, um dia de paz, um dia harmonioso, com certeza, o final desse livro será, pelo menos daqui para frente, um romance diferente. Carminha. Eu sei que eu estou faladeira demais hoje, você desculpe, mas é só uma coisinha que eu queria falar. O que tem me acalentado, assim, quando eu penso na morte, que está na hora de pensar na morte, né? A gente passa, estou me aproximando dos 70, fiz 69 já. Minha saúde está do jeito que as pessoas dessa idade normalmente estão. Então, o que tem me acalentado é assim, o que eu mais tenho medo de deixar os meus afetos, eu tenho a maneira mais rápida de eu poder me aproximar dele de novo, de eu poder acompanhar a caminhada deles, de eu poder estar perto, vibrando a favor deles, auxiliando, mesmo de longe. Quanto mais rápido eu adquirir a serenidade, né? Quanto mais rapidamente eu adquirir a consciência, quanto menos durar a minha perturbação, mais rapidamente eu vou ter condições de auxiliar quem a distância me perturba. Isso é uma coisa meio contraditória. Mas é isso que tem me ajudado a serenar. Porque quanto mais rapidamente eu conscientizar isso, eu tenho a certeza que mais rapidamente eu vou poder rever as pessoas que eu amo. E quem sabe prosseguir ajudando, sei lá, contribuindo, amando, né? De perto, mesmo distante, porque para o pensamento, né? Não tem distância. Carminha, você é um espírito de escola. Não se preocupe. André, fica todo mundo assim meio que, né? Ouvindo você falar com essa voz serena, né? Todos esses ensinamentos que você trouxe. A gente ainda tem uns minutinhos aí para, se alguém quiser participar, né? Que hoje realmente a Carminha foi quem mais contribuiu, o Marcelo deu um pouquinho, né, da sua contribuição, mas os outros companheiros ficaram muito quietinhos, você não acha? Que bom que pelo menos mas, não me deixou numa sinuca de bico. Ficamos atentos, né, a tudo que você trouxe aí de ensinamento. Esse texto da Lagarta é muito interessante, né, porque todos nós, né, estamos nessa metamorfose. A gente costuma dizer, né, que a gente está em construção, né, e essa metamorfose fala muito disso, é a transformação que a gente vai passar, né, passa a cada minuto, a cada dia, a cada reflexão que a gente faz aqui junto, né, na segunda-feira, na quarta-feira,
contribuindo para essa nossa transformação, porque a gente, né, como os nossos companheiros aí já até falaram para a gente, né, quando a gente entra para a doutrina, quando a doutrina entra na gente e quando a doutrina sai da gente. Então, esse processo aí que a gente diz, né, fala da nossa metamorfose. Mas nós queremos te agradecer, né, pelo visto aí. Tem nenhum companheiro, Júlio Filho está doido para falar. Estou vendo no rostinho dele que ele está... Eu até abri ali o meu microfone, né? Mas o André não dá muito espaço para a gente falar, não, né? Ele vai tocando o barco, vai tocando, e não te dá muito espaço. Então, mas eu já estava até preparado, porque sei que ele prepara os trabalhos dele dessa forma. Então, a gente não pôde contribuir muito, mas eu achei o depoimento da Carminha um depoimento muito sensato. Eu quero... não é, rapaz? Eu quero, quando tiver que pensar nessas coisas, eu não penso, não. Mas quando tiver que pensar, então, que eu tenha esse equilíbrio, não é? Acho que a Carmen... acho que a Carmen e a dona Maria Regina é que vão dar um socorro, um suporte para a gente lá do outro lado. Não é, rapaz? Tem que pensar nisso. Que bom, pelo menos a gente tem uns amigos lá para nos receber. Mas tenho dito. Mas, André, parabéns, né? Um trabalho espetacular. Você realmente se esmerou, buscou, se dedicou, e aí ficou um trabalho muito bom. E é por isso que a gente não tinha muito que contribuir, estava perfeito. Ele se proíbe pensar sobre isso. Na realidade, quando começamos esse estudo desse mês falando sobre esse tema, e todos nós que vamos falar sobre o assunto, a gente acaba buscando e a gente vai vendo coisas, situações que às vezes passam despercebidas, e a gente vê como é simples e também complicado esse momento. Simples porque é só fazer o dever de casa. A lei de Deus está em nós, na nossa mente. Mas, conforme a Carminha falou, não é tão fácil. E aí começa a complicar, porque, conforme disse também, né, muito será pedido a quem muito foi dado. E nós temos o esclarecimento, nós temos o entendimento, nós sabemos. Então, nós não podemos errar 2 vezes. E isso realmente nos assusta, porque é um fenômeno natural, nós vamos morrer, né? Só que depois inicia esse outro processo do desencarne, para que a gente possa verdadeiramente viver na verdadeira vida, desprendido de todo e qualquer sentimento, emoção, sensação da nossa última reencarnação. E isso não é tão simples. Por isso são poucos os completistas. Marcelo. Oi, sou eu. Oi. Eu achei interessante a fala da Carminha, né? Porque ela falando assim, da situação com relação à família, de não estar preparada. Aí eu fico imaginando aqui que eu, na realidade, vou dando desculpas, né, para mim mesma. Não, é porque o meu filho é pequeno, então ele precisa de mim e eu quero vê-lo ficar adulto, quero terminar de educá-lo, tal. Aí eu acho que quando chega a fase adulta, aí você já pensa em outras situações. Aí já vem os netos. Ah, não, peraí. E também tem a situação, pelo menos eu penso muito, nas coisas que eu já sei que eu preciso superar e que ainda não superei. Aí eu fico naquela, não, eu preciso de mais um tempinho para dar uma corrigida em algumas coisas. Aí a gente só vai esticando o estar pronto, né? Acho que é meio por aí. Legal, Eliane. E é verdade mesmo, né? Não é tão natural, né? Apesar do processo ser, mas para nós ainda que voltamos e tem essa bênção do esquecimento, a gente sempre arranjando uma desculpa, Tereza falando. E é verdade. Existe uma passagem engraçada que o professor Nilton Gonçalves de Barros gostava de contar sobre morrer e não desencarnar. Ele contava para a gente, né, quando éramos da mocidade do Sheila, né, do grupo Sheila, da Fraternidade Irmã Sheila, que
um cidadão, né? Vivia distraído pela vida, nem queria saber da morte, né? Aí, um belo dia, lá ia ele pela beira da estrada assim, aí o carro foi desviado de um buraco, né? Aí ele saltou para o lado, assim, epa! Quase que eu vou. Já tinha ido. Legal. Já tinha ido. Tem que ficar ligado. Uma preocupação que eu tive ano passado, né, com o Luiz, eu falei, eu tenho que deixar tudo em ordem, porque eu não posso me preocupar com quem fica, porque senão eu não vou ter um desencarne tranquilo. Então, eu coloquei nas costas do Tiago a responsabilidade de cuidar do irmão dele. Se acontecer alguma coisa comigo, cuida do Caio. Eu não preciso ficar preocupada do lado de lá, não, hein? A responsabilidade é tua. Para a gente também seguir se desapegando, né? Porque a gente tem esse apego. Tem apego às pessoas, às vezes temos apego às coisas, e não vai ser um bom desencarne com a gente apegado. Então, eu comecei a fazer esse exercício desde o ano passado. Legal, legal. Bom, agora, já com algumas participações, né, para a gente concluir, ficou legal. A gente vai agradecendo mais uma vez. Agora a gente vai ouvir a canção final do nosso show. Relembrar os velhos tempos. Isso. Né? Toda a magia do amor está no próprio ser. Então, vamos lá. Quem quiser desencarnar bem, aproveita. Isso aí. Então, vamos, nesse clima, né? Nessa energia boa que essa música nos trouxe, relembrando aí quem passou pela mocidade, né? Ou quem viveu em algum momento na sua casa espírita, né? Essa canção com os jovens ou com os jovens há mais tempo. Nós só temos a te agradecer, Mestre Jesus, por essas reflexões trazidas aqui pelo companheiro André,
por todos os outros que contribuíram de alguma forma. Muito obrigada, Senhor, por nos chamar a atenção para essa informação tão importante, que é como nós pretendemos chegar do outro lado, que é a nossa verdadeira vida, né? A partir do que nós vivemos hoje. O que nos é essencial, Senhor? Nós precisamos, né, refletir. A cada dia, a cada estudo que a gente vem para cá, que a gente se reúne, que a gente se propõe a aprender, a pensar nas nossas dificuldades, que isso nos faz crescer a partir do momento que nós nos enxergamos doentes, nos enxergamos necessitados de melhoramento, Mestre. Nós sabemos que é aí que nós podemos avançar um pouquinho. Nós só temos a agradecer, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece, que nos consola e que nos impulsiona, Mestre, para a verdadeira vida, para viver de uma forma melhor hoje e, com certeza, galgar mais um pouquinho nessa nossa evolução espiritual. Que nós possamos, Senhor, levar para nosso restinho de semana, né? Esses ensinamentos, melhor, para a nossa vida, porque a cada semana a gente tem um estudo que nos esclarece, que nos deixa deveres de casa, para que a gente consiga colocar em prática, em ações, transformar em ações esses ensinamentos. Fique conosco, com todos aqueles que não puderam estar conosco, mas que assistirão e aproveitarão de alguma forma, posteriormente, né, esse estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, meus amigos. Nós estaremos segunda-feira presencialmente lá no Damasco. Outros estarão virtualmente aqui nesse bate-canal, né? Que é o Zoom, que traz essa possibilidade da gente estar junto. Eu espero que segunda-feira a gente não tenha nenhuma dificuldade, né, para fazer o nosso estudo híbrido, que meu companheiro Júlio Filho vai nos auxiliar na próxima segunda-feira. Então, de alguma forma, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Estão todos convidados. Muito bem. Um abraço, até lá.